Nós te engrandecemos. Pai, à medida que abrimos sua palavra hoje, que nós possamos pegar a sua mente, que nós possamos pegar o que o Senhor quer que aconteça. Deus, é tudo sobre o Senhor. É tudo sobre o que o Senhor quer. Nós queremos, Deus, aquilo que o Senhor quer. Então, Espírito Santo, nos ajude. O Senhor é o ajudador. Nos ajude. Nós te damos toda a glória, toda a honra. No nome de Jesus. Amém. Vocês podem voltar para o lugar de vocês? Sim, Senhor, eu recebo. Você pode se sentar. O apóstolo nos deu a palavra. Espírito Santo, faça como quiser. Espírito Santo, faça como quiser. Então, o nosso objetivo como igreja, como indivíduos, é, em cada situação, permitir o Espírito Santo fazer como Ele quiser. Agora, o que é tão maravilhoso acerca disso, o que é tão maravilhoso é que o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 11 diz: nenhum homem conhece o que aquele homem está pensando, mas apenas o Espírito que está dentro dele. E ele diz, a Bíblia diz que o Espírito Santo sabe o que Deus está pensando, porque ele é o próprio Espírito de Deus. Então, essencialmente, quando você permite o Espírito Santo fazer como ele quer, você está permitindo Deus fazer como ele quer. Quando você permite o Espírito Santo fazer como ele quer, você tem acesso aos pensamentos de Deus. Na quinta-feira à noite, durante a oração, eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo. Foi para mim a palavra. Ele falou comigo. Mas eu pensei que seria bom compartilhar com vocês o que ele disse para mim. Foram 4 declarações que literalmente
me empoderaram. E eu espero que empoderem vocês também. Ele disse, eu te dei tempo, eu te dei uma voz, eu te dei minha palavra. Agora você precisa escolher o que fazer com isso. Eu te dei tempo, eu te dei uma voz, eu te dei minha palavra. Agora, quando você estiver anotando, quando você chegar nessa parte que diz eu te dei minha palavra, eu quero te entregar da mesma forma como ele me falou, para ter o mesmo efeito. Eu quero que você coloque a letra de minha, com M maiúsculo, minha palavra, querendo dizer que Deus nos deu a palavra dele. Agora, você precisa escolher o que fazer com isso. Deus te deu tempo. O que você tem feito com este tempo? Deus te deu uma voz. O que você tem feito com esta voz? Deus te deu a palavra dele. O que você está fazendo com a palavra dele? Está nas suas mãos. A decisão é sua. Abra em Gênesis, capítulo 2. Aleluia! À medida que fazemos essa transição do modelo pastoral da igreja para o modelo apostólico da igreja, uma mudança está sendo feita em cada um de nós. Deus sempre intencionou que nós e planejou para nós estarmos, sempre intencionou que estivéssemos no Jardim do Éden. Eu não quero que você pense numa localização geográfica física, eu quero que você pense sobre um posicionamento. O Jardim do Éden é mais um lugar de posicionamento do que um lugar geográfico propriamente dito. Em Gênesis capítulo 2, o versículo 16, e o Senhor Deus ordenou o homem. E o Senhor Deus fez o quê? Ordenou quem? O homem. Agora, eu preciso que você saiba de algo aqui. Eu quero que você veja algo aqui. Preciso que você reconheça isso e abrace isso. Não havia intermediário. E o Senhor Deus ordenou, ele não disse, a Bíblia não diz que o Senhor Deus ordenou um homem. A Bíblia diz, o Senhor Deus ordenou o homem, querendo dizer, especificamente ele estava falando com Adão e não tinha intermediário. Eu preciso que você pegue isso. Preciso que você pegue isso, ok? Não havia intermediário, ok? Preste atenção, vá comigo para Gênesis, capítulo 3. Veja o versículo 8. E eles, querendo dizer Adão e Eva, ouviram a voz de Deus, ouviram a voz do Senhor Deus, andando no jardim no crepúsculo do dia. E Adão e sua esposa se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. E o Senhor Deus chamou Adão e disse a ele, perguntou a ele, onde está você? Note novamente, não tinha intermediário. Adão e Eva, a Bíblia diz que eles ouviram a voz do Senhor andando no jardim. Eu peguei duas coisas disso. Que Deus, número 1, Deus estava procurando, buscando passar tempo com eles.
Deus estava com desejo, desejando passar tempo com eles. Agora, note algo. Ficando firmes na fundação de Gálatas 3:3, eu quero que você se dê conta. Nós vamos ver Gálatas 3:13 daqui a pouco. Eu quero que você se dê conta de que não havia apóstolo, não tinha profeta, evangelista, pastor ou mestre. A própria coisa que separou eles da voz e da presença de Deus foi a desobediência deles. Então, em Gálatas 3:13, abra lá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, tendo sido feito maldição por nós. Porque está escrito, amaldiçoado é todo aquele que é pendurado no madeiro. Essa palavra redimiu, ser colocado de volta na posição anterior. Então, a morte, enterro e ressurreição de Jesus nos colocou de volta numa certa posição. Em que posição ele nos colocou de volta? Uma posição de conseguirmos estar na presença de Deus. Eu estou falando sobre você, na presença de Deus, sem precisar de mais ninguém. Agora, Jesus, a mesma pessoa que morreu na cruz por nossos pecados, nos deu dons. Veja, a razão pela qual está soando como se eu estivesse falando uma mensagem que eu já ensinei é porque eu estou mesmo. E a razão pela qual estou fazendo isso é porque na manhã de Natal algumas pessoas pensaram que eu iria estar falando sobre a manjedoura. Era isso que elas estavam buscando. E aí perderam a mudança que está acontecendo nesta igreja. E perderam a mudança que está acontecendo em sua vida. O mesmo Jesus que morreu e nos redimiu da maldição da lei, depois nos deu presentes, dons, em Efésios 4. É aí que o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre e o pastor entram para nos ajudarem a entendermos e tomarmos posse de volta da nossa habilidade, não o nosso direito. Pegue a diferença. Você sempre teve o direito de estar na presença de Deus. O pecado nos separou, Jesus nos colocou de volta nessa posição, então nós sempre tivemos o direito, mas alguns de nós não temos a habilidade. Então, portanto, ele nos deu dons presentes aos homens, para nos ensinarem essa habilidade. Para que você possa estar na presença de Deus por você mesmo. Veja, eu preciso eliminar, eu quero destruir esse modelo pastoral. Esse modelo pastoral fez com que nós focássemos nos 5 dons ministeriais, como se eles tivessem as respostas para nós. Mas eles estão lá para nos ensinarem como descobrirmos as respostas por nós mesmos. Porque lembre-se, Adão estava conversando com Deus. Deus falou para Adão o que fazer. Adão era capaz de reconhecer a voz de Deus. Então, se eu fui redimido da maldição da lei e fui colocado de volta na posição anterior, então eu não preciso esperar para uma outra pessoa para ouvir a voz de Deus. Porque se o segundo Adão corrigiu os erros do primeiro Adão e me colocou de volta como se eu fosse o primeiro Adão, então o primeiro Adão estava conversando com Deus e ouvindo de Deus por ele mesmo, então significa que eu preciso ter o direito de ouvir de Deus por mim mesmo. E pense no seguinte, eu amo isso. Isso não tem nada a ver com idade, isso não tem nada a ver com o seu conhecimento bíblico.
Porque Adão não tinha nenhum conhecimento bíblico e estava ouvindo a voz de Deus. Então, preste atenção, deveria ser mais fácil para nós, porque nós temos um padrão para seguirmos. É o objetivo desta igreja fazer de você um vencedor da aliança. Isso significa, o vencedor da aliança simplesmente significa que você vai conseguir, você pode ouvir de Deus, você pode andar com Deus, você pode se mover com Deus, da mesma forma como o apóstolo faz. Mas isso não tem como acontecer a não ser que você pense que você possa, que você pode. A não ser que você pense que você pode fazer isso. E é o papel do inimigo fazer com que você pense que você não pode. É o papel do inimigo fazer com que você pense que você não pode operar como o apóstolo opera. E você pode. Você tem o direito. Você preste atenção agora, me ouça. Você talvez não tenha a habilidade, mas se você passar tempo aqui longo o suficiente, o apóstolo Paulo disse, me siga, assim como eu sigo Cristo. Querendo dizer que, eventualmente, abra em 1 Coríntios capítulo 12. Eu encontrei a declaração, o Espírito Santo, faça como quiser, mas eu encontrei essa declaração de uma forma diferente, num formato diferente. 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12, o versículo 11. Aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre os dons espirituais, sobre os dons sobrenaturais. São 9. Mas no versículo 11, eu descobri essa declaração, Espírito Santo, faça como quiser, de uma outra forma escrita. Ele diz no versículo 11, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente. Eu quero que você diga isso, veja isso. Distribui individualmente, dá a cada homem, a cada um, conforme quer. Então, e se eu permitir o Espírito Santo fazer como ele quer? Nós precisamos chegar num ponto. Nós precisamos chegar no entendimento de que o propósito dos 5 dons ministeriais é para nos fazerem eficientes no sobrenatural. O propósito dos 5 dons ministeriais é para fazer com que nós consigamos alcançar a plenitude de Cristo. Não ficarmos presos por limitações nessa terra. E não ficarmos presos por nossa genealogia. E não ficarmos presos do lugar de onde viemos. Não ficarmos presos por nada que seja natural. Todos 9 desses 5 dons, desses 9 dons, todos esses 9 dons podem operar em você. Agora, eu cresci aprendendo debaixo do modelo pastoral, até que o apóstolo nosso fez a mudança. Eu aprendi sobre esses dons a partir do modelo pastoral. O que eu quero dizer com isso? Eu aprendi sobre esses dons a partir de um lugar de
de pensar, talvez você não consiga operar nesses dons porque você talvez não seja espiritual o suficiente. Então, a cara de vocês dá para ver que eu não sou o único que eu pensava isso. Mas nós lemos aqui no versículo 12, versículo 1, vamos lá, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo escreveu: com relação aos dons espirituais, meus irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês não saibam. Eu não quero que vocês não entendam. Veja o versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quem? O Espírito é o mesmo. E se eu permitir o Espírito Santo fazer como ele quer? Venham comigo aqui. Versículo 5. Há diferentes tipos de ministérios, administrações, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de operação, formas diferentes que eles operam, atuam. Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Fica comigo aqui. Pega essa declaração, que opera tudo em todos. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Que todos os dons podem operar em todas as pessoas. Então, é por isso que eu preciso que você entenda que quando Cristo nos redimiu da maldição da lei, Ele estava nos colocando de volta na posição que Deus já tinha planejado para nós estarmos. Podendo ser capaz de acessar todas as coisas que a palavra de Deus faz disponível para nós. Lembre-se agora, eu te dei tempo, eu te dei uma voz, eu te dei minha palavra. Agora é a sua decisão, sua escolha, o que você vai fazer com isso. Veja, o que está acontecendo agora, a responsabilidade pela sua vida agora está mudando. Veja, no modelo pastoral, a responsabilidade da sua vida estava aqui em cima no púlpito. Mas no modelo apostólico, a responsabilidade está mudando para você. Que isso empodera você. Então você não precisa se deparar com os desafios sem esperança. Você não precisa se deparar com os desafios sempre precisando de alguma outra pessoa. Você não precisa se deparar com a vida pensando que você vai precisar ter uma outra pessoa orando por você. Porque da última vez que eu chequei, Adão e Eva não tinham ninguém para orar por eles. Agora, não me entenda mal, é maravilhoso se você tem alguém que você confia que pode orar por você. Mas só em caso de você não ter essa pessoa, Jesus disse que onde 2 ou 3 estão juntos no meu nome, ali eu estou presente no meio deles. Ele não disse 3 pessoas. Ele não disse 3 humanos. Porque da última vez que eu chequei, você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo morando dentro de você. Não há nada que você não possa enfrentar e vencer. E é o papel dos 5 dons ministeriais te treinarem para você fazer isso. Você pode se sentar. Agora, eu tenho como objetivo, durante este ano, à medida que o apóstolo me dá oportunidades de ver esses dons com vocês. Porque o modelo pastoral, agora não me entenda mal, Deus moveu
no modelo pastoral. Ele se moveu no modelo pastoral, mas ele não estava livre para se mover da forma que ele quer se mover. Sabe, você sabe de quem o modelo pastoral é primo? O modelo pastoral é primo do sistema monárquico. Para vocês que não entendem o que eu estou falando, foram os filhos de Israel que continuaram pedindo por um rei, porque eles viram todas as outras pessoas tendo reis. Então Deus disse, ok, eles estão pedindo por um rei, eu vou dar um rei para eles. Mas isso não impediu Deus de se mover naquele sistema. Não era o melhor de Deus, ele fez o melhor que ele pôde, se movendo naquele sistema. Porque Deus falou para eles que rei escolher. Quando aquele primeiro rei começou a viajar, Deus disse, eu rejeitei ele, Saul, vá lá e unja Davi. E Deus, preste atenção, Deus permitiu aquele sistema rolar até que ele se esgotasse. Deixa eu te falar algo, o modelo pastoral da igreja está esgotado. Chegou ao fim. E a razão pela qual chegou ao fim é porque tem algumas trevas neste mundo que o modelo pastoral não está equipado para lidar. Aquele sistema monárquico que eles tinham no Velho Testamento reinou até se depararem com uma muralha que não puderam ligar e foi desintegrado. Não puderam lidar e foi desintegrado. Por quê? Por quê? O mesmo motivo, o modelo pelo qual o modelo pastoral se desintegrará, é o mesmo motivo pelo qual o sistema monárquico se desintegrou. É porque esses sistemas bloqueiam as pessoas de voltarem para o plano original de Deus, que é, você pode ouvir de Deus, você pode se comunicar com Deus, você pode se mover em nome de Deus. Veja o versículo. Versículo 9. Agora, eu provavelmente não cobrirei eles em ordem bíblica, porque não é dessa forma que Deus fala comigo. Eu estava orando esta semana, não sabia que eu estaria pregando este domingo, ele falou comigo antes, e ele começou a falar comigo sobre o dom da fé, ou fé especial. E começou a me dar revelações e entendimento sobre este dom. Porque, veja, é importante que você entenda. Para início de conversa, quando eu disse isso, alguns de vocês pensaram que não podem operar nesse dom. Alguns de vocês pensaram, nem sei o que é isso. Eu pensei que eu tinha fé. Sim, você tem fé. Mas tem certos momentos, quando você permite o Espírito Santo fazer como ele quer, tem certos momentos onde ele dá uma carga na sua fé, para fazer com que você faça algo que você não faria debaixo das circunstâncias normais. Eu não estou falando da fé dos 5 dons ministeriais receberem uma carga. Eu estou falando da sua fé receber uma carga. E o primeiro versículo ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes ou inconscientes de que isso está disponível a você. Ele disse, há outra fé pelo mesmo Espírito. Há outra fé pelo mesmo... Deixa eu falar dessa forma, pelo mesmo Espírito Santo. Então, você está me dizendo que se eu permitir o Espírito Santo fazer como ele quer, isso está disponível para mim? A fé especial é baseada no seu direito de ouvir de Deus e na sua habilidade desenvolvida de ouvir de Deus. A fé especial é baseada no seu direito de ouvir de Deus
e na sua habilidade desenvolvida. Note que eu disse a palavra habilidade desenvolvida. Porque em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, diz que eles ouviram a voz de Deus e que Deus veio perguntar a Adão: onde está você, Adão? Isso significa que Adão e Deus estavam passando tempo juntos, consistentemente. Então Deus veio procurar Adão desta vez e Adão se escondeu. Então isso significa que havia um desenvolvimento acontecendo. Havia um desenvolvimento acontecendo entre Adão e Deus. Preste atenção, sem nenhum intermediário. Eu te dei o tempo, eu te dei uma voz, eu te dei minha palavra. O que você vai fazer com isso? A sua profundidade espiritual não está presa no apóstolo. A sua habilidade de operar em todos os 9 desses dons não está presa no apóstolo, não é baseado no apóstolo. Veja, deixa eu destruir esse modelo, esse processo de pensamentos do modelo pastoral. Esses 9 dons não estão confinados às paredes desta igreja aqui. Eles podem operar aqui, mas aqui não é o único lugar onde eles operam. Eu não estou sempre dentro dessas 4 paredes. Você não está sempre dentro dessas 4 paredes. Você não está sempre na frente dessa tela, para vocês que estão assistindo online. Vocês se movem por aí. E a Bíblia diz que Ele entrega os dons da forma que Ele quer. Não disse que Ele iria fazer só enquanto você estivesse na igreja física. E Ele disse que Ele dá os dons para todos os homens. Deixa eu te mostrar algo. Eu preciso destruir esse modelo de esse processo de pensamento do modelo pastoral. Veja o versículo 7. A cada um, porém, é dada, 1 Coríntios 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. A manifestação de quem? Do Espírito. Significa que se eu permitir o Espírito Santo fazer como ele quer, é preciso ter mais algumas manifestações na minha vida. Se eu permito o Espírito Santo fazer como ele quer, deixa eu falar dessa forma. Se eu permitir o Espírito Santo fazer como ele quer na minha vida, é preciso haver algumas manifestações desses dons na minha vida. Mas a manifestação do Espírito a cada um, porém, é dada. Visando, agora preste atenção, essa última palavra, rompe o modelo pastoral, com o modelo pastoral. É dada a cada um visando ao bem comum, ou para trazer um bem para cada pessoa. Então, a primeira coisa que você precisa lidar, se você quer que esses dons operem na sua vida, e nós especificamente estamos falando da fé especial essa manhã, se você quer que esses dons operem na sua vida, você vai precisar sair, parar de pensar que esses dons estão lá para vir e resolverem seus problemas. Eu precisei falar isso porque a fé especial não é sobre o espetacular. A fé especial não é sobre fazer acontecer o espetacular. É sobre obedecer o espetacular. O que eu quero dizer com isso? Não é sobre... A fé especial não foca no resultado.
Veja, a razão pela qual soa como se a fé especial focasse no espetacular ou no resultado é porque nós lemos instâncias ou lemos testemunhos dos resultados de alguém andando na fé especial, mas a fé especial não está focada no resultado. A fé especial, ela foca na voz de Deus. A fé especial é focada em fazer aquilo que Deus quer. A fé especial ou o dom da fé coincide com momentos no tempo. Veja, você não vai sempre operar nisso, mas haverão momentos na sua vida, num tempo na sua vida, onde você permitirá o Espírito Santo te dar a fé especial para fazer o que Deus te chamou para fazer. Ok. O dom da fé ou fé especial é quando você ouve a voz de Deus e faz sem precisar de garantia ou confirmação ou afirmação de outro ser humano. A fé especial, eu vou ler novamente, a fé especial, o dom da fé, o fé especial é quando você ouve a voz de Deus e faz o que Deus te mandou fazer sem precisar de garantia ou confirmação ou afirmação de homens. Veja, a fé especial, novamente, a fé especial não é sobre o tamanho da tarefa, porque cada um de nós estamos em níveis diferentes. Então, porque estamos em níveis diferentes, às vezes o Espírito Santo vai vir dar uma carga na nossa fé para nos fazer levar para o próximo nível. Então, não é sobre o tamanho da tarefa. É sobre você tendo essa coragem sobrenatural de fazer o que Deus te falou para fazer, quando mais ninguém pensa que você deveria fazer aquilo. Tendo o Espírito Santo dando uma carga na sua coragem para fazer acontecer algo, quando todas as outras pessoas dizem, eu não faria isso se eu fosse você. Mas por causa da sua habilidade desenvolvida de ouvir de Deus, você faz mesmo assim. E por causa disso, isso é o que produz o resultado espetacular. Veja, a fé especial não está focada no resultado espetacular. Ela está focada em fazer o que Deus quer. Deixa eu te dar um exemplo da fé especial. O apóstolo fala sobre isso o tempo todo. E você pode sentar, o apóstolo fala sobre isso o tempo todo, a fé especial. Eu preciso mostrar o cenário para você. A fé especial, Deus usa a fé especial, porque lembra agora, é para o bem comum, para o proveito do bem comum. Veja, quando você opera na fé especial, Deus não agora está dando uma carga na sua fé para você fazer o que Ele te chamou para fazer. Ele não está fazendo isso só por você. Ele está te chamando para fazer algo porque vai afetar as pessoas que estão ao seu redor. Porque é para o bem comum das pessoas. Então é por isso que você precisa sair do modelo pastoral de pensar sobre esses dons, sobre eles estão lá só para afetar a minha vida, ou eles estão lá só para me tirar do meu problema, ou eles estão lá só para me ajudar na minha necessidade. Não, eles estão lá para trazer o bem comum. É por isso o apóstolo está nos empurrando para amadurecermos. Porque o mundo está morrendo. E o mundo precisa estar em contato com pessoas que sabem como acessar o poder de Deus. Então, o apóstolo, deixa eu falar isso, o apóstolo sempre conta a história, ele fala isso, essa história da vida dele, porque ele está ensinando. Ele fala a história, mas ele não dá as nuances. Ele não fala os detalhes. Coisas diferentes que tornam isso significante, que tornam esse exemplo, esse testemunho espetacular. Sabe, o apóstolo, o Senhor falou para ele sair do emprego dele. Agora, quando o Senhor falou para ele sair do emprego dele, ele estava operando na fé especial. Ele estava operando na fé especial porque ninguém pensava que ele deveria fazer isso. Na verdade, ele não falou para ninguém. Porque ele sabia. Me ouça aqui. Mas porque ele tinha desenvolvido a habilidade dele de ouvir de Deus, quando Deus falou para ele fazer aquela coisa doida,
2 filhos, 3 filhos, 3 filhos. Eu não sei se Montreal já tinha nascido. 2 filhos ou 3 filhos, não faz diferença. Estava aqui. Você tem bocas para alimentar. Em dívida. Numa igreja. 35 pessoas. Ainda pagando contribuições. Alguns de vocês não sabem o que significa. Alguns de vocês não sabem o que significa. Eu não estou falando de dízimo, estou falando de dando contribuições. Eu estou certo, Gwen. E aqui está, Deus falou para ele para sair do emprego dele. Aquilo era Deus dando uma carga na fé dele para ele fazer algo, preste atenção agora, para fazer algo que ninguém mais pensava que ele deveria fazer, mas isso trouxe um bem, trouxe um proveito para o bem em comum. Veja, todos estamos aqui agora porque ele fez aquilo. Todas as nossas vidas mudaram para outro nível porque ele fez aquilo. O que eu quero que você veja é, para você poder operar nesses dons, você vai precisar sair de você mesmo. Tudo que eu quero fazer é fazer o que Deus está me pedindo para fazer. Não importa o que mais ninguém se sinta acerca disso, não importa o que mais ninguém pense sobre isso, não importa o que eles digam sobre mim, tudo que eu quero fazer é o que Deus está me pedindo para fazer. Você pode se sentar. A fé especial é você ser capaz de fazer acontecer uma tarefa dada por Deus, independente de toda a oposição. A habilidade de completar uma tarefa dada a você por Deus, independente de toda a oposição. Agora veja, tem momentos, cada um de nós. Eu te falo, alguns de vocês provavelmente operaram nessa fé especial sem saber o que era. Andou nisso sem saber o que era. Mas eu tenho expectativa de que cada um de nós tenhamos acesso a esse dom da fé, a fé especial. Deus não iria nos colocar numa posição que Ele nos chamou para fazer algo e aí nos deixaria lá tendo dificuldades com as nossas próprias forças. Tem algumas coisas que você precisa fazer acontecer na sua vida, que Deus precisa que você faça para poder ajudar a cumprir a pauta do dia dele. Veja, lembre-se agora, eu não estou falando sobre o tamanho da tarefa. Eu não estou falando do tamanho da tarefa. Talvez não seja que você precise sair do seu emprego. Mas pode ser algo diferente que Deus te pediu para fazer, que ninguém crê que você deveria fazer. Porque você não está focado no resultado. Você está focado em obedecer a voz de Deus. Você se dá conta de que o apóstolo nos posicionou, deixa eu falar dessa forma, nos preparou para esses dons operarem em nossas vidas? Como que ele nos preparou? Ele nos preparou porque ele nos ordenou a evangelizarmos. Nos comissionou. Quando ele nos comissionou a evangelizarmos, isso tirou o foco da sua vida e colocou o foco na vida de outras pessoas. Quando você coloca o seu foco na vida de outras pessoas, em outras palavras, deixa o Espírito Santo fazer o que ele quer. É aí quando esses dons podem ser ativados. Aí é quando a fé especial é ativada. É aí quando o Espírito Santo pode dar carga na sua fé para você fazer o extraordinário. Para seguir as instruções de Deus, para ouvir a voz dele. Lembre-se agora. Eu te dei tempo. O que você está fazendo com isso? Você está desenvolvendo sua habilidade de ouvir de Deus? Eu te dei uma voz. Você pode falar com Deus.
Eu te dei, Ele nos deu a palavra dele. Isso significa que você pode se comunicar com Deus no nível dele. Veja, quando a Bíblia diz, meus pensamentos não são seus pensamentos, meus caminhos não são seus caminhos, ele não estava falando conosco. Ele estava falando com qualquer pessoa que não quisesse deixar o Espírito Santo fazer como ele quer. Por que Deus falaria, eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito? E você pensa que os pensamentos dele não são seus pensamentos. Por que ele falaria, eu sei os pensamentos que penso a seu respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. E aí depois ele voltaria e iria dizer para você, meus pensamentos são mais altos que os seus, você não pode acessar. Ele não faria isso. Eu te dei tempo. Eu te dei uma voz. Eu te dei minha palavra. O que você vai fazer? Você não pode dizer que não temos recebido a palavra. No outro dia o apóstolo falou conosco que é um dia completamente novo. Isso veio da boca de Deus. Então, nós estamos recebendo a palavra. Deus está te dando tempo. Deus está te dando a sua voz. Te deu a sua voz, te deu tempo. Você está desenvolvendo. Você está desenvolvendo. Veja, a fé especial é apenas amplificar aquilo que você já tem. Você já tem fé. Ele deu a cada homem a medida da fé. Isso não é nem justo, que ele nos deu fé e depois volta e fala, eu vou dar uma carga na sua fé. Eu vou adicionar uma extra coragem na sua fé para fazer com que você faça o que eu estou te pedindo para fazer. Você nem sabe por que está fazendo. Tudo que você sabe é, eu ouvi a voz de Deus, eu sei que eu posso ouvir a voz de Deus e eu estou fazendo isso. Eu nem penso no resultado. Porque se Deus me falou para fazer isso, quantos estão vendo o que eu estou falando? Jesus morreu na cruz para nos colocar de volta nessa posição. Jesus nos deu os 5 dons ministeriais para nos treinarem, para que possamos desenvolver nossas habilidades de operar nesses dons. Sim, você pode operar na fé especial. Sim, você pode operar nesse dom da fé. Sim, você. Sim, você. Sim, você. Você pode. O apostólico está aqui para nos amadurecer, para chegarmos na nossa plenitude completa. Efésios 4, vá comigo lá. Eu estou quase acabando. Efésios 4, depois a gente volta ali. Eu quero te mostrar. Às vezes a melhor forma de definir algo é te mostrar o que aquilo não é. Para que você possa se dar conta do que é. Efésios 4. Versículo 13. Para que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo, que significa que todas as coisas que Cristo pode fazer, tudo que Cristo pode fazer, ele não disse que obras maiores, Então, os 5 dons ministeriais não estão aqui para resolverem nossos problemas. Os 5 dons ministeriais estão aqui para te treinarem.
Essa é uma mudança. Eu cresci no modelo pastoral. E é sempre eu preciso pedir o pastor para orar por mim. Eu preciso pedir o pastor para vir no hospital e impor as mãos sobre mim. Eu preciso que o pastor faça isso, preciso que o pastor faça aquilo. E o tempo todo Satanás fica sentado lá e fica com as nossas mãos amarradas. Mas aí chega o apóstolo e diz, você pode fazer isso por você mesmo. Você pode operar na fé especial, você pode operar no dom de cura, você pode operar na operação de milagres, você pode operar em falar em línguas diferentes, interpretação. Você sabe que esse dom específico, falar em línguas diferentes, interpretação, esse é o que deveria estar operando na sua vida mais do que todos. Por que você acha que você ora no Espírito Santo? Você ora no Espírito Santo? De que adianta você orar no Espírito Santo e nunca entender o que você está falando? Qual o propósito? Como que você é suposto a se edificar na sua fé santíssima, na sua tarefa santíssima, orando em outras línguas e você nunca entende o que você está falando? Você precisa crescer. Você ora no Espírito Santo, você precisa conseguir interpretar o que você está orando. Deus precisa conseguir falar e te mostrar. É isso que você está orando. Isso acontece comigo o tempo todo. Eu oro no Espírito Santo, eu faço as coisas do meu dia a dia, o Senhor fala, faz isso, ou me mostra a resposta. Essa é a resposta que você está procurando. Ele me fala, que sentido que faz você orar no Espírito Santo esse tempo todo e você nunca se dá conta daquilo que você está orando? Então, sim, os dons precisam operar em você. São supostos a operar em você. Você pode se sentar. Vá comigo para Mateus. Capítulo 14. Eu acho que eu anotei 14. Sim. Mateus 14. Capítulo 14 de Mateus. Isso é o que a fé especial não é. Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava lá sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento estava contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. E disseram, é um espírito, e gritaram de medo. Você vê isso? Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse, venha. Respondeu ele então. Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Isso não é fé especial. Agora, acabei de sacudir você. Isso não é fé especial. Por quê? Porque a fé não se move em medo. Jesus já tinha dado a eles instruções. Quais foram as instruções? Entrem no barco e vão para o outro lado. Então, quando o problema veio no meio deles, eles ficaram com medo. Jesus andar sobre as águas, a direção eles viram ele e ficaram com medo. Jesus disse, não tenham medo, sou eu. E o Pedro, com seu eu duvidoso, ainda em medo, Jesus, se é você... Aqui é o motivo que eu posso dizer que isso não é fé especial. Deixa eu te falar algo. Eu noto que essa passagem tem sido pregada, você tem que sair e entrar na água, mas o resultado final não foi bom. Não é tão bom assim, não. O final não foi tão bom assim, não. Veja, a razão pela qual Pedro foi capaz de andar sobre as águas foi porque ele colocou Jesus contra a parede. Ele disse, se é você, fala para eu vir. Jesus não podia se negar. Então ele disse, vem Pedro.
Mas o problema foi, quando Pedro saiu do barco e entrou na água, as circunstâncias ainda estavam lá, que ele não estava preparado para lidar. Então ele começou a afundar. E Jesus precisou esticar a mão lá. Agora preste atenção, quando Jesus levantou ele, onde Jesus colocou ele? De volta no barco. Jesus disse, volta para o barco, ok. Você não tem fé, então eu vou entrar no barco com vocês. Leia lá. Ele entrou no barco com eles e eles foram lá para o outro lado. Eu quis te mostrar isso, porque isso não é fé especial. Não importa que Pedro andou sobre a água, ele começou a afundar. Porque quando você opera na fé especial, que significa você se move naquilo que Deus te mandou fazer, independente de outras pessoas creiam, se outras pessoas querem que você faça, ninguém concorde com você, o resultado sempre vai ser, você vai estar no topo. Você não vai afundar. O resultado vai ser bom. Então, isso não é um exemplo de fé especial, porque, novamente, não é sobre o espetacular. Veja, nós lemos as histórias, já lemos essa história no modelo pastoral e pensamos, uau, isso foi poderoso. Não, o homem começou a afundar. Jesus precisou puxar ele da água e colocar ele de volta onde ele falou para ele estar originalmente, para início de conversa. Pode se sentar rapidamente. Vá para Marcos 10. Marcos 10. Veja, não é sobre o tamanho da instrução, das instruções. É sobre onde você está. Em que nível você está. Você pode estar no nível A e a fé especial pode operar. Porque pode ser que seja necessário da fé especial para fazer com que você chegue no nível B. Porque você está no nível A, você está lá um tempão. Então Deus precisa te dar uma carga forte a mais. Veja, a fé especial não está presa a eventos espetaculares. A fé especial, Deus te dá a habilidade de andar na fé especial por um motivo de onde você está. Às vezes Deus precisa te empurrar. Se Ele não te empurrar, algumas coisas não acontecerão. Você precisa estar disposto a ser puxado, empurrado. Estar disposto a ser empurrado. Marcos capítulo 10. Versículo 17. Isso é uma oportunidade perdida da fé especial. E quando eles tinham ido lá no caminho, veio um, se ajoelhou a ele e disse, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse a ele, lembra que eu falei para você que a fé especial está conectada a momentos no tempo? Onde Deus te dá instruções que Ele precisa que você as coloque em prática e Ele te dá uma confiança extra para fazer aquilo, para que o resultado possa ajudar ele a fazer a pauta do dia dele acontecer. E Jesus disse a ele, por que você me chama de bom? Não tem ninguém bom a não ser um, e este Deus. Você sabe os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, não dê fraude, honre seu pai e sua mãe. E ele respondeu e disse a ele, mestre, tudo isso eu tenho observado desde jovem. E depois Jesus, olhando para ele, amou ele e disse a ele, uma coisa falta para você, vá no seu caminho, venda tudo que você tem e dê aos pobres, e você terá tesouros no céu. E venha, pegue sua cruz e me siga. Versículo 22. E ele ficou triste com aquela fala e foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Agora, como que eu sei que aqui foi uma oportunidade perdida de operar na fé especial? Número 1, Jesus, deixa eu te dar as nuances. Jesus, durante o tempo que Jesus andou na Terra, tinha mais 200 outras pessoas que se auto-intitulavam de Messias. Então, você chega nesse homem e ele te fala o que fazer para herdar a vida eterna, ele te fala o que fazer e você fica sacudido. Veja, depois, se você ler mais adiante, você vai ver que os discípulos, Jesus disse, quão difícil é para um homem rico entrar no reino de Deus. Ele não está falando sobre o céu, ele está falando quão difícil é para um homem rico entrar na forma de Deus fazer as coisas, porque eles já estavam no natural e presos no natural, então estava difícil para eles fazerem ajustes. Pedro perguntou, quem pode ir para o céu então? Quem pode ser salvo então? Pedro falou, nós temos dinheiro, o que você quer dizer, que a gente não vai para o céu? Então, qual é o ponto do que eu quero dizer aqui? Não era muito popular fazer o que Jesus estava pedindo ele para fazer.
Não era uma coisa popular. Pouquíssimas pessoas estavam fazendo o que Jesus pedia para fazer. Talvez ele já tinha os 12 lá, não sei se estavam todos os 12 com ele, mas era 12. Dentre centenas de pessoas que poderiam ter feito aquilo, mas eram só 12 que estavam fazendo as coisas exatas que ele estava falando para esse homem fazer. Mas ele foi embora com tristeza, porque ele tinha grandes posses. Isso foi uma oportunidade perdida, no momento no tempo, onde Deus está te pedindo para você fazer algo que mais ninguém concorda. Se você não estiver aberto para isso, essa oportunidade será perdida, esse tempo será perdido. E pense, quando esse tempo for perdido, Deus vai procurar outra pessoa. E nessa igreja aqui, eu não quero que seja outra pessoa, eu quero que seja você. Online, eu quero que seja vocês. Quando você permite o Espírito Santo fazer como ele quer, quando você permite o Espírito Santo fazer como ele quer, não haverão mais oportunidades perdidas. Eu estou te falando agora, quando você permite o Espírito Santo fazer como ele quer, não haverão mais nenhuma oportunidade perdida. Você vai acertar o alvo todas as vezes, diretamente na marca, ao permitir o Espírito Santo fazer como ele quer. Deixa o Espírito Santo fazer como ele quer. Deixa o Espírito Santo fazer como ele quer. Em qualquer momento, qualquer um desses 9 dons podem operar na sua vida. Ouça, você não precisa entender todos os dons. Nós vamos aprender sobre eles, mas você não precisa saber todos. Você apenas precisa estar aberto. Apenas esteja aberto. Apenas esteja aberto ao Espírito Santo. Ele conhece os dons. Ele conhece os dons. E pense, ele conhece, ele sabe quando usá-los, mas você precisa estar aberto a ele. Você precisa não somente estar aberto a ele, mas você precisa estar aberto a ele poder, aos dons, e aberto a Deus para Deus poder fazer a pauta do dia dele acontecer, e não a sua pauta do dia. Eu vou te falar. Você pode operar na fé especial. Você pode operar neste dom da fé. Eu não estou te perguntando quanto que você sabe sobre a Bíblia. Eu não te perguntei nada disso. Eu não te perguntei nada disso. Você pode operar neste dom. Eu te dei tempo. Eu te dei uma voz. Eu te dei a minha palavra. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Não está mais na responsabilidade do apóstolo. Não está nas mãos do apóstolo. Ele sabe o que está fazendo. E ele está nos ensinando o que fazer. Então, o que você vai fazer com isso?